Nosso tema agora é muito importante, porque na verdade não importa qual é a profissão que você tem, não importa qual é a função que você resolveu desempenhar. Eu tenho falado bastante aqui no Vida Melhor e hoje eu estou muito honrada com a presença do Roberto Chiniagic sobre propósito, porque o Roberto é uma pessoa que tem um propósito de vida, que abraçou esse propósito e atua na vida com um propósito maravilhoso. Ele realmente tem feito diferença na vida de muita gente, através das palestras, dos seminários que ele dá, participa, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Além de ser um excelente médico, ele é pós-graduado em administração, em gestão de pessoas. Ele tem muita coisa para passar pra gente. E olha, falar bem é algo que ele sabe, viu? E algumas dicas preciosas é o que ele vai dividir agora conosco. Obrigada por ter vindo, muito obrigada pela sua presença aqui. Cláudia, esse livro eu já dei uma folhada. Tá. E é incrível. Tá Falei pra você agora, é uma entrega, né? Aham. Você resolveu realmente dividir a sua sabedoria aqui em palestras com quem tiver esse livro nas mãos. Eu resolvi escrever esse livro porque a gente vê hoje em dia que frequentemente não vence uma concorrência quem sabe mais, vence uma concorrência quem fala melhor. Então, por exemplo, esses dias eu estava ajudando um banco num projeto e aí o diretor estava falando assim, puxa, porque o projeto daquele grupo de arquitetura é melhor. Aí eu perguntei, mas o que ele tem de melhor? E eu percebi que ele estava comprando o projeto de quem tinha apresentado melhor. Então, quem chegou lá na hora, colocou uns slides bonitos, falou de um jeito cativante. E muitas vezes um grande médico, por exemplo, um grande cirurgião plástico, ele não consegue ter uma bela clientela porque ele não sabe falar. Eu tive um mestre maravilhoso, tenho ainda, que falava, não basta ser bom no que faz, tem que ser bom vendedor. Então, não basta ser um bom médico, tem que ser um bom médico e vendedor, né? E a gente fala isso nesse livro. Hoje em dia, um profissional ele tem que ter 3 competências. A primeira competência, ele tem que ser um grande líder. Então, seja na empresa, seja na casa, né? Por exemplo, às vezes o pai, ele não consegue ser um líder em casa, né? Ele fala e é uma voz fraca, né? Ele tem que ser um bom vendedor. Então, não importa a profissão da pessoa. Vendedor de ideias, né? Vendedor de ideias, vendedor de projetos. Então, por exemplo, eu gosto muito de ir para a praia. A gente tem uma casa em Juqueí e eu tenho a Cláudia, minha mulher, e 5 filhos. Eu tenho que ser um bom palestrante para conquistá-los, principalmente a moçada da adolescência, que quer ir para a festa todo final de semana. Então, sabe assim, e quando a gente olha para trás, um pai fala e o filho não escuta. Por quê? Porque não é porque ele não é uma pessoa legal, porque ele não quer bem, mas ele não sabe falar. Então, nós precisamos saber vender uma ideia, nós precisamos ser líderes e nós precisamos falar de um jeito que conquiste o público. Bom, qual é a maior primícia para quem quer vender uma ideia? Depois para quem quer ser líder e depois para conquistar esse público independente de qual seja? Olha, a primeira coisa, eu tenho que determinar qual que é o objetivo. Então, sempre que eu falar, eu tenho que saber qual que é o meu objetivo. Se a gente olhar hoje as campanhas políticas, tem candidatos que eu adoro, que eu até vou votar, que eu tenho vontade de pegar o telefone e falar assim, não é possível que você está falando desse jeito. Então, alguns falam, vou pegar assim, olha, eu sou honesta. Gente, tudo bem, mas ninguém vai votar em você porque você é honesta. Você tem que resolver um problema. Então, eu quero... Assim, quando eu falo numa convenção, hoje eu estou chegando de Divinópolis, um beijo pro pessoal de Divinópolis, falei que vim aqui. Então, sabe assim, quando eu falo numa convenção, eu tenho que falar assim, o que eu quero que essas pessoas façam? Então, e a outra coisa, quando uma pessoa vai numa palestra, ela não está preocupada com o palestrante, ela está preocupada com ela. Então eu tenho, como médico, como psicólogo, como dentista, que falar, eu vou te ajudar. E frequentemente a gente vê as pessoas falando que elas têm vontade de falar. Então, às vezes numa convenção, o sujeito, o vendedor, ele tem 5 minutos e ele tem que falar de um jeito que venda. E às vezes ele fala assim, Roberto, só 5 minutos? Eu falo, então faz o seguinte, fica no semáforo em São Paulo e vê aqueles rapazes que vendem no semáforo, eles têm 30 segundos, eles vendem
cobram no cartão de crédito e o sujeito está com o semáforo lá com o pessoal buzinando atrás. Então, não é uma questão de tempo, é uma questão de estar preparado. Então, frequentemente a gente vê políticos, candidatos, agora vereadores, são pessoas que eu adoro, que eu vejo eles fazendo um trabalho social lindo. Quando eles falam, que às vezes eu até arrumo um espaço para ele falar, ele é confuso, ele é disperso, ele não tem foco, não tem método. Então, o primeiro ponto é saber o que é que a gente quer com aquela fala. Qual que é o objetivo? Como é que a gente mostra a nossa liderança na hora que a gente está na frente de uma situação, mesmo que seja em casa? Olha, tem que ter atitude, tem que olhar nos olhos, tem que falar firme. Então, por exemplo, às vezes a mãe fala, meu filho, você tem que estudar. Tem momentos que eu tenho que falar, meu filho, você tem que estudar. Tem outros minutos que eu falo assim, filhão, deixa eu falar para você. Você não vai sair os próximos 30 dias, porque você vai estudar. Então, eu tenho que falar de um jeito firme. Eu não posso ficar sempre... Outras vezes, o pai é muito firme, ele é um ditador. Ele não se comunica, ele não olha nos olhos, ele não chega. Então, eu tenho que falar de uma maneira carinhosa, firme e clara. Eu não posso simplesmente... aquelas mães muito super protetoras, minha filha, você tem que estudar. Minha filha, você tem que... Isso não realiza o objetivo. Então, eu tenho que saber qual que é o meu objetivo. Então, tem momentos que, às vezes, eu tenho 5 filhos, né? Então, às vezes o meu filho, algum na adolescência, tem os mais velhos, tem os adolescentes, fala assim, pai, filho com 10 anos, mas, pai, eu te odeio. Filhão, faz o seguinte, agora você vai estudar, quando tiver 30 anos, nós vamos decidir se você gostou de mim ou não. Então, saber como que eu... Então, eu tenho que determinar o meu objetivo e eu tenho que ser muito claro na mensagem, eu tenho que organizar muito bem a mensagem. Agora, o que eu percebo, Roberto, é que as pessoas, às vezes, elas ficam muito nervosas na hora que elas vão falar em público. E essa objetividade, essa clareza, simplesmente desaparece. E eu percebo algumas pessoas, por exemplo, falando as mesmas palavras várias vezes, aqueles vícios de linguagem, né? Como é que faz para driblar esse nervosismo? Qual é a dica que você daria? Deixa eu falar o que está nesse livro. No livro eu falo o meu método, o método que eu uso, o método que eu ensino. Então, a primeira coisa eu tenho que definir qual é o meu objetivo. Então, para a mãe, você que está ensinando... Meu objetivo, nessa hora que eu quero que meu filho estude, não é ser amiga dele. Meu objetivo é que ele estude. Então, se ele vai gostar de mim, vai me aplaudir ou não, isso não é o objetivo. O objetivo é, ele vai estudar agora. Ele vai estudar. Pode ser que meu objetivo naquela hora seja assim, ele está muito inseguro, meu objetivo é passar a segurança. Então, eu preciso definir o objetivo. Depois, eu tenho que construir as ideias. Então, geralmente, se eu vou falar, por exemplo... Numa convenção, eu começo ou propondo um desafio, ou mostrando uma oportunidade, ou resolvendo um problema. Então, filho, deixa eu te falar. Então, por exemplo, esses dias, meus 2 adolescentes indo mal na escola. Então, deixa eu falar para vocês. Gente, 1 mês sem sair, eles adoram sair, 1 mês sem sair. Pronto, não vieram, 1 mês sem sair. Então, o que eu vou falar? Eu tenho... Aí, o terceiro ponto, eu tenho que treinar o que eu vou falar. Se eu tenho uma oportunidade, se eu sou um candidato a vereador, a prefeito, a governador, eu tenho que ensaiar aquilo. Então, hoje vai ter o debate do Obama e o Romney. Gente, eles estão 2 dias ensaiando o que eles vão falar. Eles não falam de improviso. Aqui no Brasil, a gente tem essa ideia. Eu vou falar o que me dá na telha. Fala o que você quiser, Faz o que você quiser, do jeito que você quiser, mas não reclama pelo resultado. Então, tem que treinar muito. 4, eu tenho que chegar na hora lá e vender o meu peixe. E o 5º, eu preciso sempre estar aprimorando o meu discurso. Então, como que resolve insegurança, gente? Insegurança não resolve com terapia. Insegurança resolve com treino. Se você lembrar quando você começou, você lembra que você treinou. Um atleta olímpico, ele treina há 4 anos. E quando a gente está seguro de que treinou, a insegurança vai embora. O medo... Muita gente fala para você, Cláudia, é que você fica tranquila, né? Mas 10, 20 anos fazendo assim, isso. Né? Tem uma história que eu gosto de uma amiga minha norte-americana que tinha problema nas costas, né? E ela fez cirurgia, fez quiropraxia, fez tratamento. E um dia encaminharam, ela estava com muita dor, para um chinês lá em Chinatown, de Nova York. O chinesinho, ela entrou, o chinesinho e acertou, né?
Ela, depois de 20 anos, era primeiro 1 minuto sem dor, né? Ela não sabia o que falar. Aí ela falou pro velhinho, né? Simples, né? Aí o velhinho falou, 50 anos de simples. 30 anos fazendo palestra, 10 anos treinando, 10 anos apresentando o programa. Fica simples, mas tem a experiência, tem o treino. Tem várias perguntas já. Legal. Essa daqui não tem a ver com o livro. Vou perguntar rapidinho, você responde rapidinho. Da Nelly Castro de Araraquara. Ela diz que é sua fã há muito tempo. Oi, e gostaria de saber o que ela faz para curar o estresse. Olha, o estresse, primeiro tudo aquilo, tá? Vai caminhada, alimentação legal, tem que dormir. A outra coisa é o seguinte, sempre pensa como que eu posso fazer para ajudar as pessoas. Muitas vezes a gente se sente estressado porque a gente perde a noção de que a gente está ajudando uma pessoa. Então, quando a gente fala assim, puxa, eu sou útil, o estresse diminui. Perfeito. A Helena Silvia de Souza, de São Paulo, ela diz que é professora e ultimamente ela tem muita dificuldade de se comunicar com os pais, porque eles não admitem estarem errados na educação dos filhos e às vezes fica uma situação muito complicada com o professor. Como é que ela evita essa dificuldade de comunicação com os pais? O pai, ele entra com... O pai, ele normalmente se sente culpado quando um filho tem um problema. Então, ele já define, meu filho está certo, o professor está errado. E aí, em vez de parar para analisar como que o filho precisa investir, melhorar, ele acaba brigando com o professor. E eu quero falar para você, não adianta você rasgar o eletrocardiograma que mostra que você está com infarto. Por quê? Porque o infarto vai continuar. Então, para a professora, é sempre o seguinte, faça pergunta para esses pais sobre o futuro. Não com uma maneira crítica, mas assim, esse comportamento do seu filho, como é que você imagina que ele vai evoluir? Você acha que isso vai ter consequências? Como é que você acha que isso vai ser curado, ser resolvido? Então, faça perguntas sempre sobre o futuro, porque quando o pai para de pensar naquele probleminha, daquele dia, daquele minuto, e ele fala assim, peraí, se meu filho não estuda... o que vai acontecer com ele? Se meu filho não se compromete, se meu filho está mentindo, qual que é a consequência disso? Então, eu sempre oriento os professores, os educadores, converse sobre o futuro, porque quando o pai para de pensar naquele problema e começa a pensar na perspectiva futura, ele para, pensa e ele colabora mais com o professor. Perfeito. A pergunta do Augusto Valentim de São Paulo. O que mais me apavora numa apresentação é a reação da plateia. Sempre que tem um que tosse, outro que boceja, outro que cochicha, tenho a sensação de que não estão atentos no que eu estou falando. Daí eu fico nervoso, começo a gaguejar, engasgar e a suar. Gostaria de saber o que fazer. 2 coisas. A primeira coisa, leia o livro, porque você tem que organizar, porque é o seguinte... Infelizmente, a maior parte das apresentações são muito chatas. Então, se a sua apresentação for chata, putz, não vai ter jeito. Então, você precisa fazer uma apresentação com muita qualidade. Vamos partir do pressuposto que sua apresentação tenha qualidade. Não presta atenção para a gente que está bocejando. Sempre vai ter. Você fala assim, Roberto, na sua tem... Um pouquinho raro, mas também tem gente que boceja, tem gente que está preocupada com o celular, porque o filho está doente. Então, a dica é o seguinte... Presta atenção em quem está prestando atenção em você. Porque aí você dá a palestra para quem está afim da sua palestra. E você vai perceber que com esse vínculo vai ficar de fora quem está bocejando. E aí essa pessoa é convidada. Mas se você for prestar atenção em quem está bocejando, sempre você vai ficar fora da sua alta performance. Ok. O João Guilherme Reco, do Rio de Janeiro, diz que quando... vai falar com o chefe sobre alguma coisa importante, fica com as mãos suadas. Ele diz, sinto meu rosto ficar vermelho e começo a gaguejar. Não sou assim normalmente. Queria saber alguma dica para controlar meus nervos quando falar com ele. A primeira coisa que vocês todos têm que ter em mente é o seguinte, o seu chefe está cheio de problemas, tá? Então... sempre procura assim, a cabeça do teu chefe está assim, eu preciso resolver esse problema, Então, quando você for falar, pensa assim, que problema que eu vou ajudar meu chefe a resolver? Porque aí o teu chefe vai ter a maior boa vontade de te escutar. E aí todos esses sintomas secundários vão embora. Perfeito. Sou uma mulher tímida e sou minoria no meu serviço, onde praticamente só tem homens. Quando tem reunião, eu fico muito calada, apesar de acreditar que tenho ideias para somar.
mas sinto dificuldade de impor a minha opinião no meio deles. Como eu poderia melhorar? A pergunta é da Ana Maria Dauer, de Campinas. Ana, são 3 passos. No primeiro momento, fale suas ideias. Não se preocupe de ser aplaudida, de ser aprovada, de ser admirada. Só fale as suas ideias. Então, o pessoal está lá decidindo se vai começar a vender de manhã ou à tarde. Simplesmente fale, olha, gente, eu acho que de manhã é melhor, e fala por quê. Simples, fale. Depois, comece a falar e explicar a sua ideia. Porque aí você fala e você vai dar todos os argumentos. No terceiro, já fale forte. Fale como sabe. Sabe, eu sei muito, vocês vão me respeitar. Esses dias eu estava com a minha filha fazendo um book, né? Marina tem 13 anos. Aí o fotógrafo fez a pose, a Marina estava em segurança, ele falou assim, Marina, fala essa frase. Aí a Marina, qual que é? Ele, não, olha para mim aqui, olha para mim. Agora fala essa frase. Morram de inveja, mocreias. Aí quando a Marina falou, veio, né? Então, quando você for, depois que você falar, argumentar, você fala assim, eu sei o que eu estou falando. Pensa assim, eu sei o que eu estou falando. Solta, você vai ver que todo mundo vai aplaudir. O problema não é ser mulher ou ser homem, é ser tímida. É isso que eu ia te perguntar. No mundo corporativo existe essa diferença? E na cabeça dos homens existe esse preconceito em relação à mulher ainda? Existe muito, mas veja, eu sempre faço palestra em convenções de mulheres, e quando a gente fala em convenções de mulheres é o seguinte, a causa disso é o machismo, mas você não vai esperar resolver o machismo para sobressair. Então, sempre fala na empresa de lucro. Quando a mulher falar, ela tem que falar. Gente, eu estou propondo isso porque isso vai aumentar nossos lucros em 3%. Então é fato que a mulher ainda é tímida, é vista como aquela parte emoção. E se ela vem com razão, ela ganha o espaço, é isso? Isso é um pouco, mas é o seguinte, a linguagem da empresa, seja na China, no Japão, na Inglaterra, é lucro. Todo mundo quer lucro. Então, quando uma palestrante fale um pouquinho. É importante o espírito de equipe, é importante cuidar dos afetos, mas fala assim, gente, isso aqui vai aumentar nosso lucro em 10%. Quando uma mulher fala em lucro, todo mundo fala assim, mas o quê? Ela está falando em lucro? Achei que ela ia falar de carregar no colo, da união. Fala um pouco disso, mas fala em lucro. Quando a mulher fala em lucro, todo mundo para e fala assim, essa mulher sabe do que está fazendo. Agora, tem mais uma pergunta parecida com a que a gente já respondeu. Nem me imagino falar em público, pois fico tão nervosa que esqueço as palavras, dá um branco total. Gostaria de saber o que fazer para amenizar esses sintomas. Treina. Eu vou fazer, estou aqui vendendo o livro, então vá ler o livro, organize o que você está falando e treine. Eu, por exemplo, amanhã à noite eu vou fazer a primeira vez essa palestra sobre o livro, é a primeira palestra do livro. Você treina? Eu treino e tem 2 tipos de treino que estão ensinados no livro. O primeiro treino é o seguinte, treina no espelho. Pega qualquer coisa, pega o teu celular, imagina que é o microfone e fala. Depois, treina com amigos e depois treina com pessoas críticas. Você vai ver que vai embora, sabe assim? Vê, se eu sou um guitarrista, e eu vou tocar uma música que eu nunca ensaiei, que eu nunca estudei, eu vou morrer de nervoso. Eu entrevistei anteontem o Richard Clayton e a gente sabe que é um dos maiores pianistas do mundo e tem um dom danado. E ele falou pra mim que ele treina de 2 a 4 horas todos os dias e não passa um dia sem sentar no piano pra treinar. Não é pra tocar e se divertir, é pra treinar. Tem uma pergunta interessante da Maria Cristina Souza Lousada, de Campinas. Ela diz, se fizermos de conta que somos outra pessoa, como um personagem, conseguiríamos nos expressar melhor? Vê, o Roberto Carlos começou imitando o João Gilberto, os Beatles começaram imitando o Elvis Presley. Isso é uma passagem normal, utilizar uma outra identidade. Mas saiba que a riqueza da pessoa é ela ser ela mesma. Então, sabe assim, se você não for uma pessoa assim tão expansiva, um pouquinho de expansividade está legal. Não precisa ser o auge da expansividade se você é uma pessoa travada. Então, seja você. Esse é o segredo dessa história. Ela até disse que ela começou tentando... fazendo isso, né? Imaginando que ela era outra pessoa e que ajudou bastante. Ela pergunta se você acha que a dica dela é válida. É muito válido.
Eu lembro, quando eu comecei a fazer palestras grandes, eu fui assistir o Tony Robbins nos Estados Unidos. E não existia no Brasil falar para 5 mil. Então, quando nós começamos a falar para 5 mil, foi uma mudança muito rápida. Eu lembro assim, como que o Tony Robbins faria? Eu fiz um tempo. Hoje eu tenho o meu estilo, ele tem o dele. Mas utilizar o estilo de uma pessoa é muito produtivo. Ok. A pergunta... Não estou conseguindo encontrar o nome aqui. Bom, ela diz: tenho dificuldade em falar sobre dinheiro com os meus pais. Sempre brigamos, nunca consigo concluir uma conversa sem chorar e sem ficar nervosa. Acabamos resolvendo o assunto, mas meio brigados. Ou muitas vezes nem conseguimos resolver. Queria entender por que ajo dessa maneira, o que é que acontece comigo? Por que não consigo me expressar sobre esse assunto? Bom, primeiro é o seguinte, se você tem mais de 25 anos, você não devia estar pedindo dinheiro para o seu pai. Então, a situação é desagradável, né? Ai, Roberto, é que quando eu peço dinheiro para o meu marido, é desagradável. Pô, você já devia de estar com o seu dinheiro. Então, esse é um tema que te coloca na posição de uma menina. Então, não vai ter muito jeito de você pedir dinheiro para eles e você se sentir uma mulher. Então, resolva a situação para você poder falar de uma maneira poderosa. Aqui falou o doutor Roberto, achei que psiquiatra, Exatamente. gostei muito da resposta. A Rita de Cássia diz que é muito tímida e tem muita dificuldade de opinar quando está num grupo grande. Aí, não pensando na parte corporativa, mas mais num bate-papo entre amigos mesmo, que às vezes as pessoas têm vergonha de falar, porque tem mais gente na sala, por exemplo. Como é que faz para acabar com essa timidez? De novo, começa aos poucos. Sempre fale uma frase. O grande desafio de uma pessoa tímida é que ela quer falar e ela quer ser aplaudida na primeira vez. Gente, tudo que a gente um dia vai ficar bom, no começo a gente era ruim. Então, lembra você, quando você foi beijar a primeira vez, você não sabia o que fazia com a língua, com o braço, saiu torto. Depois você namorou bastante, hoje eu tenho certeza que você sabe beijar. Dançar. Quando você começou a dançar... você pisava no pé, chutava a canela do seu companheiro. Hoje você falar é a mesma coisa. E mesmo que seja num ambiente doméstico e entre amigos. Agora, a outra coisa é, a gente sempre tem, as pessoas têm segredos e elas muitas vezes não falam porque ela tem medo de mostrar um segredo. Então, por exemplo, a pessoa está namorando o chefe e ela tem vergonha de falar isso. Então ela fica com medo de falar tudo, com medo de ser descoberta. Então, não tenha segredo. Fala já de cara e assume o que você está fazendo, porque isso deixa a pessoa mais à vontade para falar. Que é o que você disse ainda há pouco, da importância de cada um ser, de fato, quem é, de ser verdadeiro, né? Sempre. Eu acho que essa é a parte mais importante do comunicador. Pode ser palestrante, apresentador, jornalista, ser verdadeiro, né? A nossa ídola, Hebe, que eu tive, nossa, tantas histórias bonitas. Sabe, a riqueza da Hebe, a Hebe era a Hebe, né? E ela não tentava ser o que ela não era. E isso fez essa carreira maravilhosa, né? Eu lembro um dia, até escrevi isso lá no Face, tava a Hebe, tava eu, ela, a Ivete Sangalo. Aí a gente falando do meu livro Amar Pode Dar Certo, Amor. Aí ela pegou e falou assim, doutor Roberto, ela sempre me chamava, doutor Roberto, eu posso fazer uma análise com o senhor aqui? Olha, a Hebe, né? E eu falei, pode, Hebe? Ela falou assim, eu posso deitar no seu colo? Pode. Aí era um sofá grande, eu estava assim, ela deitou. E ela falou assim, sabe, quando eu estou com o meu público, eu me sinto muito feliz, mas quando eu chego em casa eu me sinto muito só. A solidão dói. O que eu faço, doutor Roberto? Vê, eu tenho certeza que nas escolas sempre vão falar, não se exponha desse jeito. A Hebe se expunha. Ela abriu o coração dela. E aí fizemos uma sessão de terapia de 5 minutos. Eu fui fazendo algumas perguntas para ela pensar. Essa era a riqueza da Hebe. Muitas vezes passando pela regra de uma apresentadora. Eu costumo dizer que a gente não consegue amar o outro se ele tem uma máscara. Tem uma máscara, uma barreira que impede a gente de tocar, de chegar perto, né? Então, quanto menos máscaras a gente usar, mais amado a gente pode ser. E a verdade, ela é uma coisa, assim, muito importante, né? Eu vejo que muita gente quer parecer uma pessoa que não é, né? Então, às vezes é uma pessoa mais intelectual, ela quer parecer mais estilo afetiva.
fica fake, falsa, né? Fica... E as pessoas que se relacionam percebem isso, né? Falam, falam... tem alguma coisa estranha ali, essa então, máscara o aqui. grande desafio da gente, quando nós falamos, quando nós nos apresentamos, é organizar o nosso raciocínio, ter a ideia certinha, mas falar do nosso jeito, né? E o ser humano está carente de gente de verdade, né? De carne e osso, né? Eu estava lendo no UOL ontem, né, que no Japão tem um serviço agora de o sujeito contrata uma mulher para dormir com ele no mesmo quarto. Não tem sexo. Se pagar um extra, ela conversa com ele para ele fazer dormir. companhia? É para ter companhia. Olha Meu só, Deus do céu. interessante. Mas também é bom da gente saber que o homem gosta da companhia das mulheres, porque às vezes a gente acha que os homens gostam de ficar em patotinha, em turminha, né? Gostam de conversar entre eles. Daí já responde a dúvida da nossa telespectadora. Agora, deixa eu interromper e falar. O IBGE mostrou que em 2010 tiveram 1 milhão de casamentos no Brasil. Então, gente, muitas mulheres ficam para mim, o homem não quer compromisso. Gente, 1 milhão de casamentos e 270 mil divórcios. Gente, tá todo mundo casando. Então, sabe assim, a desculpa não é, os homens não querem compromisso. A ideia é como que eu faço para encontrar uma pessoa que queira um compromisso. E é possível. É que eu acho que também a mídia faz uma apologia do que, não sei, do lado ruim. Tem muita coisa boa acontecendo. Olha esse dado aí que interessante. Bom, tá aqui. Os segredos das apresentações poderosas. Dr. Roberto Chiniachique. O site é o www.chiniachique.com.br e o telefone é o 0 operadora 11 3670 2505. Se você tiver alguma dúvida, inclusive se você quiser participar de uma das palestras, de um seminário. Amanhã em São Paulo, tem vários. Se você entrar no chiniachique.com.br, tem vários vídeos, vários filmes, vários artigos para você continuar. Bom, e tem um livro novo. Perfeito. É muito bom a gente aprender, afinal de contas a gente faz apresentação todo dia, né? O tempo todo e várias. Eu é que agradeço. Uma honra, obrigado. Sucesso!